Quando falamos sobre speedrun, sempre tem um caso ou outro de cair o queixo de quão rápido um jogo pode ser finalizado ou zerado. Mas e as pessoas que cheatam e mentem? Bom, muitos já foram pegos e tem uma mentira que se perdura até hoje. Então senta aí direitinho, relaxa e bora pro vídeo. Sim, meus amigos, estou trazendo mais um videozinho de história de pessoas na gringa que fizeram cagada aqui no canal. Já que vocês curtem pra caramba isso, então por que não, não é mesmo? Bom, pense no seguinte, era 1980, o videogame mais popular da época não era nem o PlayStation e muito menos o Xbox, mas sim o tão saudoso Atari 2600, um dos primeiros videogames domésticos da história. Speedruns e competições de quem tem o maior placar nos games existem desde essa época até hoje. E isso tem sido uma disputa amigável e saudável, tendo auditoria feita no mundo inteiro por diversas pessoas. Mas e se eu te falar que tem uma história tão surreal que impacta e divide essa comunidade até hoje? Mas se você gosta de falar de recordes mundiais, talvez você saiba do sujeito que eu vou falar hoje, o Sr. Todd Rogers, ou o Mr. Activision. O cara tinha mais de 1.700 recordes mundiais, onde ele simplesmente tinha recordes e mais recordes absurdos, como 15 milhões de pontos no Donkey Kong, 99 milhões de pontos no jogo Legendary X, 1.698 pontos no Rabbit, sendo que o jogo, além de subir somente de 5 em 5 pontos, ele dá game over automaticamente quando você chega em 1.300 pontos, 65 milhões de pontos em Centopeia, enquanto o segundo lugar não chegava nem perto de 1 milhão, 5 segundos e 51 milésimos de segundos em Dragster, sendo que teve até engenharia reversa desse jogo e foi observado que o melhor tempo é de 5,57, 20 milhões de pontos no Galaga, muito mais que o segundo lugar nessa categoria. E olha que esses foram apenas alguns exemplos famosos. Pode até parecer que esse cara é uma lenda, coisa que muita gente lá na gringa acha isso também, mas ele não passa de um baita de um mentiroso, porque todos os recordes dele nunca teve sequer uma prova em vídeo. Ele apenas foi checado por um árbitro da empresa Twin Galaxies, meio suspeito para começo de conversa, sendo que alguns jogos que eu disse aqui, como esses recordes insanos, todos eles foram provados serem impossíveis, já que existem não só os robôs que fazem speedrun perfeita terem tempos maiores do que o desse cara, tem outros jogos que não computam placar até certo ponto, coisa que se torna impossível dentro do jogo, como o jogo do coelho que mata o personagem e dá game over quando você chega a 1.300 pontos. E o placar só sobe de 5 em 5 pontos. Então como é que ele conseguiu chegar em 1.698 pontos? Tem alguma coisa de errado aí, não acham? Bom, tudo começou com o jogo Dragster, que ele diz ter conseguido o tempo de 5 segundos e 51 milésimos. Alguns youtubers fizeram engenharia reversa e mostraram na frente do Todd que era impossível ele ter esse recorde, sendo que foi feito por uma inteligência artificial que joga o jogo perfeitamente, melhor do que qualquer pessoa, e ela mostrou que o melhor tempo possível era de 5 segundos e 57. E depois disso foi só ladeira abaixo. Tinha um árbitro que validava todos os supostos recordes do Todd. O nome desse cara era Ron Corcoran. Ele era um dos juízes do site e que validava absolutamente todos os recordes do Todd Rogers. O problema era que o cara e o próprio Todd eram amigos de longa data. Aí quando tentaram questionar o cara, infelizmente é impossível, porque atualmente o Ron está preso e condenado por 30 anos de prisão por estupro de uma garotinha. E o próprio Todd então falava que os seus mais de 1.700 recordes que eram verificados pelo próprio Ron eram todos gravados em fitas de videocassete que foram confiscadas pela polícia quando o Ron foi preso, sendo que 25 dessas fitas eram dele. Meio suspeito, porque quando se trata de 1.700 recordes, com toda certeza tem que ter muito mais do que 25 fitas de videocassete, já que a duração de uma fita comum na época era de, no máximo, 2 horas e 11 minutos de gravação. E o departamento de polícia falava que todas essas fitas nunca sequer existiam. Logo em seguida, outro recorde dele foi contestado, o do jogo Barnstorming, onde ele afirma que seu recorde era de 32,04 segundos, num jogo onde você pilota o avião até o final, passando pelos celeiros e desviando das torres no caminho, sendo que cada vez que você sobe e desce, o avião perde velocidade. Os caras pegaram o jogo, tiraram todos os obstáculos pro avião voar só em linha reta e adivinha só, de novo o jogo era mais lento do que o Todd Rogers. Aí, ao invés do cara provar que tinha um recorde, ele simplesmente falou que na foto tinha uma mancha de café, coisa
que eu acho que é um Photoshop bem mal feitinho. Mas olha, eu não entendo muito sobre fotos Polaroid, mas eu posso garantir que isso tem cara de ser photoshopado. E olha aqui, por causa dessa possível mancha, ao invés dos caras ir lá mandar ele fazer um novo recorde, simplesmente aceitaram e colocaram o recorde do... Ah, e adivinha quem foi que validou esse recorde? O cara que foi preso. Bom, lá na gringa, já tentaram dar exposed nesse cara, e realmente conseguiram. Foi provado que tudo aquilo ali não passava de mentira, e o banco de dados da Twin Galaxies foi deletado mais ou menos 1.700 recordes falsos dele. Mas uma coisa é certa, ainda assim, o cara ainda quer se mostrar intocável. Qualquer pessoa que duvide, ele processa. Ele até chegou a perder o seu recorde no Guinness Book, porque não tinha método de verificação confiável naquele tempo, sendo que até mesmo em um certo ponto, ele foi um dos juízes do site lá. Isso significa que provavelmente ele possa ter colocado algum desses recordes lá ele mesmo, como verificado por um juiz sem mais nem menos. E sem falar que quando você pergunta para ele, hoje em dia, e questiona do recorde ser muito absurdo, ele simplesmente vira e fala: mas você não tava lá pra ver eu jogando? Poxa, agora imagina você querer fazer aquele recorde e encontrar uma pessoa que realmente cheatou. Poxa, é chato pra caramba, velho. Agora imagina se você for a pessoa que cheatou. Poxa, o que você ganha em cheatar? Mentir realmente vale a pena? Por mais que tenha pessoas que possam acreditar na mentira por muito tempo, ainda assim a mentira tem perna curta. Uma hora vão descobrir que você simplesmente mentiu sobre isso. E cara, mentir para ter o maior score em um joguinho, véi, isso é uma coisa de fracassado de marca maior. Eu particularmente não acredito que esses recordes sejam reais, já que muitos foram provados serem mentiras, mas realmente ter uma história desse tipo, hoje sendo revelada que um dos maiores mentirosos da história dos games teve seu grande império de recordes desmentidos e até mesmo por um computador, isso é muito satisfatório de se ver, já que tudo isso mostra a índole dele e quão vagabundo esse cara é por mentir desde a década de 80 até hoje. Esses recordes sim foram provados serem todos completamente falsos e sem cabimento em todos os jogos que ele diz ter feito todos esses recordes. Mais uma vez, a verdade uma hora chega, e ter perdido o recorde dessa forma é algo sensacional, mas eu acho que podemos dar um recorde a ele. Sabe qual é? O de maior mentiroso da comunidade de games da história. Mas enfim, eu sou o Rick e só quero compartilhar minha opinião com vocês. E se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, não é mesmo? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Custa absolutamente nada e você me ajuda demais, véi. E como sempre, o link da fonte e do nosso servidor do Discord tá aí na descrição. Ah, e quem tá se perguntando, os vídeos aqui saem toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite no horário de Brasília. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim, ou quer acrescentar alguma coisa, ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo e falou-se.